Boa noite a todos. Eu me chamo Cristina. Eu faço parte da comunidade Semente do Verbo, que está em Montreal, uma grande cidade na parte francófone do Canadá. E essa noite, nossa sexta noite, vamos tentar juntos de descobrir um pouco mais quais são os dons do Espírito Santo. Quando escutamos os Atos dos Apóstolos, o primeiro discurso de São Pedro, ele vai convidar as pessoas que escutam a se converter, a ser batizadas, e depois ele vai dizer: então recebereis o dom do Espírito Santo. Receberei o dom do Espírito Santo. E somos juntos essa noite para continuar nossa caminhada até Pentecostes, para justamente poder receber esse dom do Espírito Santo. O melhor, nos deixar renovar pelo dom do Espírito Santo. E quando meditamos um pouquinho a palavra de Deus, os textos da igreja, escutamos algumas palavras um pouco diferentes e vamos tentar descobrir o sentido de cada um. A primeira coisa que ouvimos e que acabamos de ver com São Pedro, se fala do dom do Espírito Santo, no singular, o dom do Espírito Santo. Mas podemos também escutar falar dos dons do Espírito Santo, no plural. E também, se olhamos as cartas, podemos também descobrir o fruto do Espírito Santo. O dom, singular, os dons, plural, e o fruto. Tudo isso é do Espírito Santo. Então, vamos ver primeiro qual é a diferença entre essas diferentes palavras, se nossa língua é rica e que tem um sentido um pouco diferente para cada uma. O dom do Espírito Santo, singular, é o Espírito Santo ele mesmo. É a terceira pessoa da Trindade que quer descer sobre nós, que quer morar em nós. E esse dom do Espírito Santo já recebemos no dia de nosso batismo, já recebemos também o dia da nossa crisma, mas somos convidados a reavivar esse dom. É por isso que nos preparamos para Pentecostes. Mas esse dom do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, nos permite de viver uma vida ajustada à vontade de Deus. Ele, o Espírito Santo em nós, que vai nos guiar, nos inspirar toda boa coisa que podemos viver e fazer para corresponder à vontade de Deus. Então, ele é muito importante para cada um de nós. Para fazer a diferença entre os dons no plural do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo, ele tem uma pequena imagem para vocês olhar. Eu espero que ce sera fácil de ver. Qual é a diferença entre essa árvore de Natal e essa macieira que faz maçãs? Qual é a diferença entre os dois? Todos dois têm uma bolinha sobre eles, colorida, mas tem uma grande diferença entre os dois. O árvore de Natal, ele não fabrica as bolas, ele recebe de fora para enfeitar ele. A macieira, ele produz as maçãs. Elas não vão de fora, ninguém vai chegar para botar uma maçã aqui, uma outra aqui. Ele produz porque tem uma vida interior que faz brotar os frutos. Isso é a grande diferença entre os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. Se olhamos a natureza, que vai fazer que o fruto apareça sobre uma árvore é primeiro uma flor, e o pistilo da flor vai ser fecundado, e de lá, pouco a pouco, vai crescer e se desenvolver um fruto. É um desenvolvimento que toma tempo. E é como um pouquinho o pão que comemos. Se você escuta bem o que se fala na missa, quando o padre prepara os dons para celebrar a Eucaristia, ele vai falar do pão, dizendo fruto da terra e do trabalho do homem. O pão não vem direto assim. Ele é o fruto da terra e do trabalho do homem. E o fruto
é isso. Ele vai chegar à perfeição porque tem elementos exteriores que vão ajudar. Pode ser o sol, pode ser a chuva, pode ser a terra, e todos esses elementos vão permitir que o fruto se desenvolva, cresça e se torne bonito e bom para comer. O catequisme da Igreja Católica, no número 1832, nos diz: os frutos do Espírito Santo são perfeições que o Espírito Santo forma em nós, como primícias da glória eterna. A tradição da Igreja enumera 12. Mas isso é muito importante. O fruto do Espírito Santo são perfeições que o Espírito forma em nós. Quer dizer que quando eu recebo o Espírito Santo, ele vai trabalhar em mim e vai permitir a perfeições de se desenvolver. Isso é o trabalho que faz o Espírito Santo em nós. O fruto, então, é a manifestação e a produção da vida divina em mim. O fruto do Espírito Santo vai nascer, vai se formar, como diz o catequismo, vai se formar se eu cultivo os dons do Espírito Santo, se eu cultivo as virtudes do Espírito Santo. E então, os frutos vão manifestar o crescimento da minha vida espiritual, a boa saúde da minha vida espiritual. Uma árvore que é doente não vai fazer fruto. Mas se eu deixo o Espírito Santo trabalhar em mim, fruto vai nascer. Um fruto vai nascer e vai se desenvolver e manifesta essa vida divina em mim. Então, o dom do Espírito Santo é o Espírito Santo em mim. O fruto do Espírito Santo é todo esse trabalho interior que vai de minha vida espiritual com o Espírito Santo, que vai permitir de ver fruto na minha vida humana e na minha vida espiritual. E os dons, o plural, que é? Os dons, eles são dados gratuitamente para alguém de outro, como as bolas de Natal sobre a árvore de Natal. A árvore não produz as bolas de Natal, mas ele recebe de alguém que vai pôr. E os dons do Espírito Santo é isso mesmo. São presentes de Deus, que são gratuitos, que são sem troca, c'est-à-dire que quer dizer que eu vou receber, eu não tenho nada de outro a dar. Eu recebo de graça, são dons que são definitivos. Na França, as crianças, quando damos uma coisa à criança que depois quer nos devolve, ele vai responder: não, 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 doar é doada. Tomar de volta é roubar. Os dons do Espírito Santo, eles são de graça e para sempre. A carta aos Romanos, capítulo 11 e o versículo 29, São Paulo vai dizer: os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, eles são perfeitos, eles são prontos para usar. Mas depende de mim. Os dons do Espírito Santo têm um presente. Eu posso receber um presente e botar lá na prateleira e deixar fechada. Então, não sei o que está dentro, não sei a que serve, mas os dons, eles são dados para ser usados. Eu tenho que abrir esse presente que Deus me fez no dia do batismo. Talvez eu não estava consciente de que se passava quando eu estava bebê. Na crisma, talvez eu estou um pouco mais consciente, mas mesmo quando eu sou adulto, eu posso ainda abrir esse pacote que recebi, esse cadeau que recebi, esse presente que recebi, para aprender a usar. É isso que é viver segundo o Espírito. E São Paulo, também na carta aos Galatas, capítulo 5, e o versículo 25, vai dizer: se vivemos pelo Espírito, pautemos também a nossa conduta. Então, buscando a viver com o Espírito Santo, com os dons, porque ele vem
como eu disse no início, ele não vem sozinho, ele vem com seus dons, ele vem já com seus presentes. Se eu uso esses presentes, esses dons, minha conduta vai ser segundo o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que o Cristo, ele mesmo, estava cheio do Espírito Santo e cheio de seus dons, porque ele é uma das pessoas da Trindade. Mas, para nós, é impossível de viver sem essa ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de seus dons. É por isso que é muito importante de conhecer esses dons. E por isso que suplicamos ao Senhor, durante essa novena, de ser renovada, de nos dar novamente, reavivar esse sopro do Espírito Santo em nós, para poder viver como o Cristo viveu, para seguir esse mesmo caminho, inspirado pelo Espírito Santo, e para nos tornar verdadeiros discípulos. É assim que aconteceu com os apóstolos. Se você medita novamente sobre o início dos Atos dos Apóstolos, para ver a Pentecostes, eles estavam com medo, eles estavam fechados na casa por medo dos judeus, não queriam sair. E a descida do Espírito Santo, com seus dons, mudar completamente a sua vida. É isso que o Senhor nos convite a viver com essa oração pelo Espírito Santo. Então, o que acontece e que recebemos quando recebemos o Espírito Santo? O dom e os dons. E eu convido vocês, durante esse tempo aqui Pentecostes, a reler e a meditar várias homilias que fez o Papa Francisco. De verdade, eu estava durante as audiências do mês de abril até o mês de setembro, criou um tempo um pouco longo, em 2014. Ele começou em abril e cada quarta-feira ele meditava com um dom particular do Espírito Santo, para nos ajudar a entender o que é. E quando ele começou, o 9 de abril de 2014, ele falou: o próprio Espírito é o dom de Deus por excelência. Um presente de Deus e, por sua vez, transmite vários dons a quantos os acolhem. Isso é muito importante, essa palavra acolhe. O Espírito Santo vem com os dons, mas eu tenho que acolher. Eu tenho que abrir meu coração, eu tenho que abrir esse presente, esses dons, para aprender a usar. O Espírito Santo não vem sozinho. E esses dons do Espírito Santo, no Novo Testamento, não se fala muito de que é. Quais são esses dons? Para entender melhor, tem que voltar no Antigo Testamento com o profeta Isaías. E o profeta Isaías vai nos dar um pouco mais de detalhes. No capítulo 11, versículo 1 e 2. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. O profeta Isaías nos dá 6 dons. E encontramos mais de informações, mais de detalhes na tradição da Igreja. E também os santos que meditaram sobre o Espírito Santo e sobre seus dons. E a tradição da Igreja, no hino que meditamos e que rezamos durante toda essa novena, o Veni Creator Spiritu, ele nos diz: sois o doador dos 7 dons. Então, Isaías fala de 6 e o hino, o Veni Creator, fala de 7. Então, por quê? Porque, de verdade, em hebreu tem um dom que é repetido 2 vezes. O temor do Senhor. E aqueles que traduziram a Bíblia em latim, em grego, dividir esse dom de temor do Senhor em 2. Tem a piedade
está o temor do Senhor. É um pouco diferente, vamos ver agora quais são esses dons. Mas antes, eu gostaria de desenvolver um pouco alguns números do catequismo. Os dons do Espírito Santo, a sua ação, ela começa com o batismo. No batismo, recebemos o Espírito Santo com seus dons. Depois, vai se fortificar com a crisma, ou de uma certa forma, eu decida de viver de forma consciente, de viver no Espírito Santo. E depois se renova a cada Pentecoste. Deve ser minha oração. Eu recebo no batismo, eu fortifico na crisma e eu me deixo renovar com a Pentecoste. E no artigo 1830 do Catequismo da Igreja Católica é escrito: a vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estas são disposições permanentes que tornam o homem dócil aos impulsos do Espírito Santo. Os dons que recebemos com o Espírito Santo, ele nos permite de ser dócil para seguir justamente os movimentos do Espírito Santo, as inspirações do Espírito Santo. São como ferramentas que recebemos para nos ajudar a caminhar e a viver segundo o plano de Deus. E o artigo seguinte, 1831, nos diz: os 6 dons do Espírito Santo são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Pertence em plenitude a Cristo, filho de David. Completa e leva à perfeição as virtudes de quem o recebe. Torna os fiéis dóceis na obediência pronta às inspirações divinas. Então, são ferramentas que recebemos que são muito úteis, mas várias vezes deixamos do lado porque não sabemos muito bem ou porque, ninguém nos ensinou. Então, é um momento de voltar a ler e a meditar e a entender um pouco, através do catequismo, através do Papa Francisco, que vai nos ver agora, quais são os dons e que vão produzir na minha vida espiritual e vai transparecer na minha vida moral, na minha vida humana. Então, o Papa Francisco, do mês de abril ao mês de junho de 2014, fiz catequese cada quarta-feira sobre os dons do Espírito Santo. A sabedoria, que não é a sabedoria humana, mas é uma graça de poder ver tudo com os olhos de Deus. Ver tudo com os olhos de Deus. O coração do homem sábio, neste sentido, tem o gosto e o sabor de Deus. Então, é um dom muito importante, ver tudo com o olhar de Deus. Nosso olhar humano pode nos enganar, mas se eu busco a saber como Deus vai ver essa situação, vai ver esse assunto, vai ver essa pessoa, eu tenho que me conformar a isso. Pela sabedoria, eu vou conseguir ver o mundo, a situação, tudo o que acontece, as dificuldades, as coisas boas, com os olhares de Deus, os olhos de Deus. Isso é o primeiro dom. Depois, o segundo dom, ele tem 2 palavras em português, mas é a mesma coisa, talvez é português do Portugal e do Brasil: entendimento ou inteligência. E lá também não se trata da inteligência humana, das capacidades intelectuais que podemos ter mais ou menos. Não é isso, porque Deus não vai falar só para os elites da sociedade. Ele fala a todos os corações. A inteligência aqui é a capacidade de ir além do aspecto externo da realidade e prescrutar as profundidades do pensamento de Deus e de seu desenho de salvação. Então, essa inteligência espiritual me permite de ver mais longe da realidade concreta que eu posso perceber. Isso me dá uma esperança, me dá uma abertura, porque
não é parado a evento, a uma pessoa, a uma coisa lá à frente de mim, mas eu posso ver mais longe e penetrar na profundidade dos pensamentos de Deus. Que Deus quer. É o dom da inteligência que vai me permitir de discernir. O terceiro dom é o dom do conselho. E o Papa Francisco diz: é um dom com o qual o Espírito Santo torna a nossa consciência capaz de fazer uma escolha concreta em comunhão com Deus. O dom do conselho me permite de verificar é de Deus, então eu vou avançar, ou não é de Deus, então eu vou parar. Segundo a lógica de Jesus e de seu evangelho. Então, é um pouco como um dom de discernimento que me permite de saber é bom ou não. É em comunhão com Deus e com a lei de Deus ou não. O dom do conselho. Depois, o quarto dom é o dom de fortaleza. É o Espírito Santo que liberta o terreno de nosso coração, liberta do torpor, das incertezas e de todos os temores que pode deter, de modo que a palavra do Senhor seja posta em prática. Então, essa fortaleza não é aquele que faz exercício físico para se tornar forte, não. É uma força interior que lhe permite de ultrapassar, talvez o medo, as inseguranças, a incerteza da vida, para ver mais longe. Eu tenho essa força interior que não vem de mim, de minha força física, mas que vem de Deus, pelo Espírito Santo, que me dá a possibilidade de continuar a avançar, mesmo se tem situação que pode me tornar um pouco inseguro. A força do Espírito Santo me permite de ir além dessas situações e desses sentimentos que eu posso sentir no meu coração. Depois, um outro dom é o dom de ciência ou conhecimento. Ele tem também duas formas de se falar: ciência ou conhecimento. Os nossos olhos abrem-se à contemplação de Deus. Na beleza da natureza, na grandiosidade do cosmos, levando-nos a descobrir como todo nos fala dele e de seu amor. O dom de ciência e de conhecimento nos abre para reconhecer Deus em tudo o que podemos ver e perceber. Não sei vocês, mas quando eu olho o mar, é um lugar onde eu posso perceber a grandeza e a beleza de Deus. E isso é o dom de ciência que nos permite de descobrir. Descobrir na beleza da natureza, na grandiosidade do cosmos, talvez olhando o rosto de uma criança, descobrir e contemplar Deus que é presente. Isso é o dom de ciência e de conhecimento. Depois temos o dom de piedade. O dom de piedade indica a nossa pertença a Deus e nosso vínculo profundo com Ele. Pela piedade, eu manifesto que estou ligada a Deus, que eu amo a Deus e que eu quero dar amor por amor a Deus. Trata-se de uma relação vivida com o coração. É a nossa amizade com Deus, que nos foi concedida por Jesus. Uma amizade que transforma a nossa vida e nos enche de entusiasmo e alegria. Então, esse dom de piedade não é uma piedade, de vez em quando podemos escutar essa palavra e faz uma coisa que não é muito agradável. Não, o dom de piedade é nossa relação com Deus. Essa relação profunda, esse vínculo profundo que temos com Deus e que nos permite de viver de coração a coração, meu coração com o coração de Deus, de viver essa amizade com Deus. Isso é o dom da piedade. E o último dom é o dom do temor de Deus. Então, os dois últimos, eu falei, no hebreu tinha só um, mas os tradutores da Bíblia em grego e em latim
perceber uma pequena diferença, então tem esse dom de piedade e agora temor de Deus, que não tem nada a ver com o medo. Tá? É o dom do Espírito Santo que nos recorda como somos pequenos diante de Deus e de seu amor. Quer dizer, ele reconhece a grandeza de Deus e minha pequenez. E à frente da grandeza de Deus, eu tenho esse temor, mas não é um temor de medo, porque Deus vai me oprimir, porque Deus... Não, é deslumbramento, podemos dizer assim, à frente da grandeza de Deus. Somos pequenos diante de Deus e de seu amor. E nosso bem está no nosso abandono com humildade, respeito e confiança nas suas mãos. Isso é o temor de Deus. Ele reconhece a grandeza, ele reconhece a paternidade de Deus e reconhece que eu estou pequeno, que eu sou nada no lado da grandeza de Deus. E vou me abandonar nos braços do Pai. O Papa Francisco continua dizendo: isto é o temor de Deus, o abandono, a bondade de nosso Pai, que nos ama imensamente. Então, são os 7 dons que já recebemos o dia do nosso batismo, o dia da nossa crisma, mas que várias vezes não sabemos bem usar ou esquecemos de usar, ou mesmo não abrimos o presente completo e deixamos isso numa prateleira bem lá, mas não usamos. Então, se nós aprendemos a cultivar esses 7 dons do Espírito Santo, vamos poder colher os frutos. Trabalhando, como eu falei, os frutos, eles aparecem a partir do trabalho. Deus vai dar, mas eu tenho que colaborar. E Deus espera isso. Os dons vão manifestar essa vida nova que eu recebi de Deus pelo Espírito Santo. E os frutos, eles vão aparecer depois. Você encontra isso na carta de São Paulo aos Gálatas. São Paulo vai dar 9 frutos. O catequismo da Igreja Católica vai dar 12. Mas o que é importante é de ver que esses frutos que vão também ser visíveis para os outros e que vão me ajudar na minha relação a Deus e na minha relação aos outros, eles não vão sozinhos de fora, eles vêm porque eu vou trabalhar todos esses dons e deixar o Espírito Santo me pôr em movimento para viver desses dons que ele me deu quando ele chegou sobre mim, a mim. Então, é muito bonito de ver que na vida espiritual, o Senhor, ele quer nossa colaboração. Não é alguém que vai de fora lá fazer tudo para nós. Ele quer essa colaboração, porque ele nos ama e ele quer que nós caminhamos com ele. E nunca seremos sozinhos para trabalhar. Deus será ao nosso lado. O Espírito Santo vai nos inspirar, vai nos conduzir. Deus vai dar, sim, porque é a sua natureza de nos dar, mas ele quer que nós trabalhamos. Então, que essa novela nos ajude a cultivar esses dons, a trabalhar esses dons para poder dar um fruto e um fruto que permanece. Deus não é um distribuidor, eu aperto o botão, eu recebo e pronto, acabou. Ele quer nossa colaboração, ele quer que façamos nossa parte, mas ele vai nos dar os meios para fazer, e são os dons do Espírito Santo, que vão produzir fruto em nossa vida espiritual e nossa vida humana, e que vão, sobretudo, nos permitir de crescer para chegar à santidade. Então, se buscamos a viver desses dons, deixando o Espírito Santo nos inspirar, nos conduzir, vamos ver os frutos aparecer pouco a pouco. E, para acabar, de não nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, vai cortar essa vida divina em nós. Então, o Senhor, nessa novena, nos convida a nos deixar novamente, a dizer novamente um sim ao Espírito Santo, a praticar os dons, a praticar as virtudes, e
assim eu vou me tornar o que eu devo ser, filho, filha de Deus. E isso é São Paulo que nos fala na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 16. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, pedimos essa graça ao Senhor de nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, renovar por Ele durante essa novena e de acolher esses dons que já recebemos, mas de trabalhar esses dons. Talvez você já percebe, tá, esse dom eu preciso, não se vai me dar com tal situação, com tal dificuldade, eu preciso desse dom, mas de deixar o Senhor nos inspirar. Qual é o dom que eu quero desenvolver mais para você, para a sua missão, para seu serviço, para seu trabalho, para a sua família? Tem um dom, talvez, que você diz, não, eu não quero porque... Não, deixa o Senhor te inspirar e Ele vai trabalhar, mas Ele vai trabalhar com você, com cada um de nós. Então, que o Senhor nos inspire e nos acompanhe nessa novena para nos deixar renovar e para cultivar e trabalhar com os dons do Espírito Santo. Amém.